Oi, eu venho gravar esse vídeo intitulado Aplicação da Inteligência Artificial na Engenharia Química, como parte da palestra que eu apresentei dia 30 de abril de 2025, promovida pelo Diretório Acadêmico do curso de Engenharia Química da FURG. Meu nome é Renato Dutra e eu sou professor da FURG, trabalho nos cursos de Engenharia Química e Engenharia Bioquímica e atuo no Laboratório de Controle de Processos Químicos. Então, quando usar a inteligência artificial em engenharia química? Nós vamos pensar na inteligência artificial como solução para processos muito complexos, cuja modelagem matemática tradicional fica extremamente custosa em termos de tempo investido, e quando as simplificações que ocorrem para a solução dessa modelagem vão ser muito significativas e vai se ter uma descaracterização do problema. A gente sabe que a gente conta em engenharia química com um arsenal de equações baseadas em conservação, que são a conservação da massa, a conservação da energia, a conservação da quantidade de movimento, e que muitas das vezes essas equações, quando aplicadas para determinados problemas, elas até não têm solução analítica, né? Então, se a gente tiver problemas muito complexos, vai ser interessante, quem sabe, a gente usar uma abordagem baseada em inteligência artificial. Também a gente vai usar a inteligência artificial quando houver grandes volumes de dados a serem analisados. Então, se a gente tiver dados provenientes de plantas industriais, que são produzidos em grandes quantidades, né, talvez o uso de algumas ferramentas de mineração de dados ou ciência de dados e, consequentemente, depois de alguns modelos de inteligência artificial sejam interessantes para a gente poder ter sucesso nessa análise e montar algumas estratégias de enfrentamento às situações associadas a esses dados. Também quando se busca otimizar desempenho, prever falhas e acelerar inovações em produtos e operações. Também vai ser o caso em que a gente vai poder pensar em usar a inteligência artificial. Então, vou dar um exemplo aqui de um processo que é um processo bem conhecido, que é um benchmark usado para várias ações de avaliação do desempenho de modelos de identificação de falha, ou de controle de processos, ou de modelagem, que é o processo Tennessee-Eastman, né? Então, é um processo que a gente tem um reator, a gente tem um condensador, a gente tem esse stripper e a gente tem esse separador. Então, esse é um processo que foi construído um modelo, né, e foram feitas milhares de simulações que permitiam se obter um dataset bem interessante, que está disponível em várias plataformas. É só colocar no Google a respeito de dataset Tennessee-Eastman e a gente vai ter como encontrar em um dataset da ordem de 1 GB, 2 GB de dados, a respeito de operações simuladas para esse processo, que são operações bem-sucedidas e aquelas com falhas. Então, o foco original do arquivo foi para trabalhar com modelos para permitir a identificação de falhas, né? Um outro exemplo é o cultivo em escala industrial do Penicillium crisógeno, né? Então, é um processo feito em batelada, né? Um processo de cultivo feito em batelada, que vai demorar vários dias, e esse dataset, ele está disponível no site www.industrialpenicillinsimulation.com e também no site que eu mantenho, rdpf.wordpress.com, especificamente dentro do link da disciplina de inteligência artificial aplicada aos processos químicos, né, que desde 2020 eu mantenho esse site com os materiais que eu uso na disciplina de inteligência artificial. Então é só entrar no rdpf.wordpress.com e acessar lá disciplinas, procurar inteligência artificial e vai ter acesso ao dataset desse
bioreator aqui, que é um bioreator que ele é interessante, por quê? Porque ele tem dados de várias simulações envolvendo concentrações de substrato, vazões de ácido e base para controle de pH, vazões de água de resfriamento, rotação, potência de rotação, oxigênio dissolvido, dados de temperatura, dados de CO2 e algumas medidas offline também, como concentração de penicilina, concentração de ácido fenilacético, concentração de nitrogênio no meio, viscosidade, e mais modernamente, na versão 2, né, desse trabalho, foram adicionados alguns dados de, na realidade, muitos dados de espectroscopia Raman durante a simulação, o que enriquece muito a possibilidade de uso de ferramentas de química analítica de processos, por exemplo. A essa altura do campeonato, quem está me assistindo deve estar pensando assim: a IA pode atuar desde a concepção, a otimização, o controle automático, o diagnóstico de falhas, a segurança, até a produção e inovação em praticamente todas as etapas da engenharia química. Ou seja, a IA é uma ferramenta que faz parte do cotidiano do profissional de engenharia química, mas ela não substitui o conhecimento de engenharia, né? Mas, com certeza, ela amplifica as possibilidades de análise, previsão, decisão e eficiência. Até o momento eu não falei de nenhum modelo de inteligência artificial, e muito provavelmente as pessoas que estão assistindo, elas estão com um único modelo e com um único tipo de inteligência artificial na cabeça. Ele não vai falar do ChatGPT? Eu deixei errado ali por intenção, tá? A imagem que eu gerei por um prompt no ChatGPT, né? Então, assim, o ChatGPT, ele virou sinônimo de um tipo de solução, de um tipo de aplicação de inteligência artificial, do mesmo jeito que a gente tem vários outros produtos comerciais que viraram sinônimo daquilo que eles são. Vou dar um único exemplo. Ninguém pede amido de milho, né? As pessoas pedem maisena, né? Porque maisena acabou virando sinônimo do amido de milho. Do mesmo jeito, o ChatGPT virou sinônimo de aplicação de chat usando inteligência generativa, né? Mas, assim, se a gente parar para pensar, primeiro, não é o ChatGPT. Primeiro a gente tem que falar em LLM. LLM é o Large Language Model, ou seja, os modelos amplos de linguagem. E existem várias soluções de LLMs, que são esses chats que estão disponíveis na internet, muitas, né? E a gente vai se referenciar a esses chats como LLMs. E é como se fosse um iceberg. Os LLMs são a ponta visível do iceberg. Num iceberg, somente 1/7 da altura dele está para fora d'água, né? Então, a gente tem machine learning, a gente tem deep learning, a gente tem redes neurais, a gente tem os dados de treinamento, otimização, algoritmos, isso que eu não coloquei na imagem que eu pedi para gerar no ChatGPT, as soluções de produção em termos de tecnologia de informação, porque se não existisse um enorme arsenal de soluções em nuvem para a gente poder rodar esses modelos, a gente continuaria sem poder ter acesso a esse tipo de modelos, né? Mesmo hoje em dia, né? Então, houve uma convergência de tecnologias, tanto de serviços em nuvem, quanto de modelos de linguagem, né? Que acabou chegando até o ChatGPT. No nosso encontro presencial lá, na véspera do feriado, dia 30 de abril, eu perguntei quantos modelos as pessoas conheciam de LLMs. E aí houve aquelas respostas clássicas do DeepSeek, do Llama da Meta, do próprio ChatGPT, do Claude, da Anthropic e assim por diante, né? Mas, na realidade, a gente tem que, além da identificação do ChatGPT com a marca LLM,
isso são centenas, e eu acredito que vai chegar à casa dos milhares de modelos de LLM diferentes, né? Então, a gente conhece essas famílias de LLM por esses nomes. Então, todos que começam com GPT, a gente sabe que são da OpenAI, né? Todos que são Llama, a gente sabe que são da Meta. Os Clouds são da Anthropic, né? E a gente tem o modelo do DeepSeek, né, que ficou famoso aí, que causou um alvoroço, né, inclusive no mercado de ações, né? E a gente tem muitos modelos que são modelos específicos para determinadas áreas, ou para rodar em determinados nichos. Por exemplo, modelos de linguagem só para a área de medicina, modelos de linguagem só para a área científica, e assim por diante, de acordo com o corpus de dados com quais eles foram pré-treinados, né? O P quer dizer pré-treinado, né? Então, assim, o que a gente vai fazer agora, né? Então, agora eu vou fazer uma demonstração usando um aplicativo que existe para Windows e Linux, que se chama GPT for All, GPT para todos, né? Que ele roda modelos de LLM localmente no computador do usuário, né? Isso tem implicações muito interessantes com respeito ao fato de que os dados que nós entrarmos no prompt não sairão do computador local, né? Então, a gente, depois que baixar o modelo de LLM para rodar na máquina local, a gente não precisa mais se preocupar com questão de ter internet ou não, né? Então, a gente pode garantir que não há apropriação indevida dos dados do usuário, né? Então, eu vou chamar aqui essa aplicação, né? Então, a gente pode ver que é relativamente fácil de usar, né? A gente tem aqui modelos, a gente pode escolher qual modelo vai baixar. Óbvio que nós não vamos conseguir baixar modelos pagos, porque, primeiro motivo, que eles são proprietários. Segundo motivo, que eles são absurdamente grandes. Mas a gente pode usá-los. Então, tendo uma chave API da OpenAI ou uma chave API do Grok, né, a gente pode usar esses modelos, né? Então, se nós pegarmos aqui e pedirmos para adicionar modelos, por exemplo, e a gente usar a opção de Remote Providers, a gente pode, uma chave da Mistral, ou uma chave da OpenAI, ou uma chave do Grok, a gente pode usar, com chave de API, os modelos pagos que a gente comprou, né? Mas não é o caso que a gente está falando aqui. A gente pode baixar, por exemplo, o modelo Llama 38B, né? Eu já baixei alguns modelos anteriormente, né? Porque são modelos grandes, são modelos de 4 GB, 8 GB, né? Inclusive, alguns modelos não rodam, olha só. É não recomendado para o seu computador por causa da questão de falta de memória livre para rodar, né? Mas eu vou vir aqui no chat, vou carregar o modelo, né? Vou carregar o modelo que é um modelo de aprendizado de raciocínio profundo do DeepSeek, né? E vou fazer uma perguntinha assim, qual o teorema fundamental do cálculo? Então, ele está usando a minha GPU ali, produzindo, pode ver aqui no canto embaixo, 38 tokens por segundo, tá certo? Esse notebook, ele tem uma placa gráfica que acelera, ele faz uso dessa aceleração, não é uma velocidade muito grande, né? Mas já é suficiente para a gente ter uma experiência de usuário que não é tão sofrida assim, né? Então, pode ver que ele escreveu que o teorema fundamental do cálculo é um dos pilares fundamentais da matemática e relaciona as integrais definidas com as derivadas. Tem duas partes fundamentais. A parte 1, o teorema de Leibniz. Essa parte estabelece que se a função f é uma função contínua em intervalo fechado de a a b, então a função integral, que é f de x, que é a integral da f de x, dx, ou f de t dt, é diferenciável em todo ponto do intervalo se sua derivada é igual à função original f de x. Eu só fiz esse exemplo para mostrar que a gente passa a ter a possibilidade de rodar localmente os nossos LLMs. Esse jeito de usar, como se o chat fosse um oráculo, é um jeito muito pouco avançado de se usar, né? A gente deve pensar em coisas mais, aplicações mais incomuns
para mecanismos de busca de web. Eu não vou fazer para um chat coisas que necessariamente eu poderia fazer com o Google, apesar de que a maioria das pessoas quer tratar as ferramentas como se fossem oráculos, né? Isso faz parte da história da humanidade, na minha opinião. Né? A gente poderia conversar muito a respeito disso. Né? Mas então, por exemplo, vamos imaginar assim, pense que você é um professor de matemática e deseja provar numericamente que a área abaixo de uma curva entre limites A e B fechados é dado pela integral da função. O que você faria? Aqui eu já fiz um prompt mais elaborado um pouquinho, né? E aí ele foi lá e disse assim, como professor de matemática, eu usaria o teorema fundamental do cálculo para provar numericamente que a área da curva y igual a f de x entre os limites de x igual a x igual a b é dada pela integral definida da f de x dx. Aqui está o passo a passo como explicar isso. Introdução ao teorema fundamental do cálculo, teorema de Leibniz. A parte 2 explica se f de x é antiderivada de... Se a função f maiúscula é antiderivada de f minúsculo, então a integral é o que a gente viu. E ainda ele está colocando aqui um programa em JavaScript, né? Esse programa é JavaScript? É um programa em JavaScript, né? Então, em vez de pedir o programa em JavaScript, eu vou pedir o programa em Python. Faça o mesmo programa em Python, para demonstrar esse teorema fundamental do cálculo. E aí ele foi lá definir uma função Python, né? Então, literalmente, eu estou rodando isso aqui sem internet, né? Localmente no meu computador com todo esse poder computacional e todas essas possibilidades, grandes possibilidades absurdas que a gente tem, né? Bom, além dessa aplicação, né? Além dessa aplicação, eu quero falar a respeito de uma aplicação semelhante, que em vez de rodar em PC, ela roda em Android, que é o Pocket Paul, né? Pocket Paul, ele é um aplicativo que a gente acha na Play Store do Google, lá, que permite a gente baixar modelos que foram simplificados, ou seja, se dizem destilados, né, para serem reduzidos ao tamanho que a gente pode usar nas memórias dos smartphones, dos celulares, e permite a gente usar uma ferramenta de LLM localmente no celular da gente, né? Isso, considerando que as pessoas hoje em dia, 99% do tempo estão com o celular na mão, parece uma aplicação bem interessante. Claro que não vai ser mais prático do que acessar os aplicativos dos fornecedores de serviços de GPT na nuvem, né? Bom, vamos adiante. Então, isso, a gente viu que GPT é só os LLMs, os chats, os GPTs, os Clouds, os Groks da vida, são só um pedacinho do que a gente convencionou chamar de inteligência artificial, né? Vamos adiante. Falar de machine learning, né? Então, machine learning nada mais é do que o aprendizado de máquina, né? Então, a partir de dados, a gente vai realizar um treinamento de modelos computacionais e a gente vai poder fazer inferências para situações em que não havia informação de quais as consequências para os dados de entrada a partir do nosso modelo, né? Então, machine learning, ele é uma ferramenta que não é exclusiva, o nome é exclusivo da inteligência artificial, mas matematicamente ele usa ferramentas de outras áreas do conhecimento. Então, por exemplo, a gente vai ter esses modelos treinados com os dados, esses dados têm que ser rotulados, ou seja, nas colunas dos datasets eu tenho que ter os rótulos, né? E vai permitir a gente prever variáveis que são consequência daqueles dados de entrada do modelo. Então, dentre as técnicas, a primeira das técnicas já pode ser uma surpresa para alguns, mas são as técnicas de modelos de regressão linear. Os modelos de regressão linear são modelos estatísticos, né? E aí a gente para pensar, existe uma influência estatística, tanto da estatística da análise de dados, da visualização,
da estatística multivariada e no campo da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela, como todas as áreas, se apropriou de muitos dos conceitos, das ideias, e aqui, claramente, o modelo de regressão linear usado em inteligência artificial, ele advém dos modelos de regressão linear da estatística, né? Claro que a gente tem ferramentas mais diferentes e mais complexas do que modelos de regressão linear, como, por exemplo, os modelos de redes neurais artificiais. Esses modelos são modelos que ganharam mais visibilidade a partir dos anos 80, com o aumento do poder computacional, mas as redes neurais artificiais, elas existem, teoricamente, desde os anos 60, e o trabalho original de criar o neurônio artificial é final da década de 40, né? Então, o conceito de redes neurais artificiais ficou em stand-by durante muito tempo, por falta de recursos computacionais para poder resolver os problemas. Além disso, hoje, nas bibliotecas disponíveis, a gente encontra muitos modelos, como os modelos de máquina de vetor de suporte, os SVMs, os Randall Forests, os LTSM da vida, né? E assim por diante, né? A gente tem um arsenal absurdo de ferramentas, né, que estão disponíveis para uso, né? Então, alguns poucos exemplos de aplicações em engenharia química de machine learning. Eu vou mencionar aqui os soft sensors, e não vou explicar agora o que são soft sensors, porque eu vou me dedicar um pouquinho a eles depois no exemplo que eu vou dar. Um exemplo prático que eu tive de desenvolvimento de soft sensor. Então, a gente pode criar modelos de machine learning para fazer previsão de rendimento de reações químicas, ou seja, a partir de dados de concentrações de reagentes, temperaturas, condições operacionais e catalisadores, por exemplo, a gente pode prever rendimentos de reações químicas, desde que a gente tenha dados prévios, um dataset envolvendo as cinéticas das reações. Óbvio que eu não estou falando aqui de uma situação envolvendo uma única reação, ou duas reações. Eu estou falando aqui no caso de sistemas extremamente complexos, por exemplo, se fosse o craqueamento catalítico do resíduo atmosférico numa refinaria, por exemplo, né, que a gente chama o reator de FCC, né, o craqueamento em leito fluidizado, né. A gente teria várias condições de operação do equipamento e várias análises químicas dos rendimentos das frações produzidas nesse craqueamento, né. Então, a gente poderia montar, por exemplo, um modelo de machine learning para fazer a predição para novas condições de operação, né. Além disso, a gente pode pensar na estimativa de propriedades físico-químicas termodinâmicas, propriedades de calor específico, ou seja, de entalpia, de viscosidade, de massa específica, principalmente de misturas, né? Aqui eu não estou preocupado com substâncias simples, já que nós temos muitos modelos muito bons de predição de modelos de valores de propriedades físico-químicas e termodinâmicas para substâncias simples, mas a gente vai usar modelos de machine learning quando nós não tivermos como equacionar e usar modelos clássicos, nós vamos usar modelos de IA, né? A gente pode pensar também na otimização de parâmetros de operação de unidades industriais complexas, né, onde a partir do sinótico e do registro temporal das condições operacionais de temperatura, pressão, né, a gente pode determinar, por exemplo, quais as melhores condições para a gente otimizar algum parâmetro, que seria, por exemplo, custo, né? Sempre pensando que nós vamos usar soluções de inteligência artificial para problemas complexos, nunca para problemas simples, né? Bom, vou falar agora a respeito dos soft sensors. Em 2014, eu encerrei o meu doutoramento, né, com a tese intitulada Monitoramento por Microcontrolador do Cultivo de Espirulina em Fotobioreator Raceway, onde eu fui orientado pelo professor Jorge Alberto Vieira Costa, dentro do programa de pós-graduação em Engenharia e Ciências de Alimentos da FURC. Então, como o nome diz, um dos objetivos desse trabalho foi realizar o monitoramento do cultivo da espirulina, né, que é uma microalga, né. E durante o meu trabalho, uma das etapas, né, eu desenvolvi uma sucessão junto com o auxílio do meu iniciante científico, Vitor Furlong, na época, nós
desenvolvemos esses data loggers usando o Arduino, né? Isso aqui já é a versão 3.0 desse data logger, né? Que permitia a gente registrar dados de temperatura, de pH, de iluminância dentro do meio de cultivo e assim por diante, né? Mas aqui, isso aqui é o modo para ligar o soft sensor, né? Na realidade, o intuito de usar o soft sensor foi para determinar concentrações de espirulina no meio de cultivo, né? Durante o cultivo, durante os 20, 25 dias de cultivo, em escala de 700 litros, né? Ou seja, uma escala que era uma escala, foi um cultivo outdoor, foi um cultivo fora do laboratório, né? Um volume grande, né? Em que nós desenvolvemos a determinação de concentração a partir do espalhamento da luz na suspensão de microalgas usando dois comprimentos de onda diferentes, né? O da direita, ou da esquerda aqui, verde, né? Em 530 nanômetros, e através do espalhamento da luz do laser vermelho em 660 nanômetros, né? Então, o que é o conceito de soft sensor? O conceito de soft sensor é a gente medir algo usando software que é difícil de medir fisicamente. Todo mundo que já trabalhou com microalgas sabe que é difícil fazer uma medição de concentração, porque a gente precisa tirar amostras de tempos em tempos e fazer um procedimento gravimétrico que envolve, antes da gravimetria, uma filtração que demora muito tempo, né? Com o desenvolvimento desses sensores, a gente pode acompanhar a concentração em tempo real ao longo do cultivo nas condições operacionais, né? Bom, além desse exemplo, né, a gente tem que parar para pensar que, quando a gente treina os dados do machine learning, né, a gente fica supervisionando o treinamento, ou seja, a partir de um conjunto de dados, de inputs e de objetivos, né, a gente submete esses dados a um determinado modelo e observa os resultados, se bate ou não com aquilo que a gente espera que tenha de saída, né. Então, existem várias técnicas de modelo, de aprendizado, né. Então, por exemplo, a gente usa muitos recursos matemáticos para isso, né? Então, se chama de treinamento supervisionado. Eu gosto muito de fazer aquela analogia de que, quando nós nascemos e a gente começou a interagir com os nossos familiares e parentes, né, mais próximos, quando nos apresentaram uma bola, por exemplo, a gente não conhecia o formato da bola, e a nossa rede neural natural, ela foi treinada a partir da supervisão na interação social, dizendo que aquilo era uma bola. Do mesmo jeito, mais tarde, aquela bola, e quando a gente passou a dominar mais a linguagem, a gente passou a saber o que era a cor vermelha. Quando alguém disse que a bola era vermelha, a partir dos estímulos oculares do nosso sistema, desculpa, a partir dos nossos estímulos oculares, a gente acabou aprendendo também que aquela bola era vermelha, ou seja, a gente acabou usando o treinamento supervisionado para aprender que aquela bola era vermelha, né? Bom, vamos fazer a demonstração 2. A demonstração 2 é um código em Python que eu fiz para simular o controle de nível de um tanque aberto, descarga aberta, cujo nível depende da altura. Então, o que a gente conhece como o problema do nível não linear. É o exemplo mais simples que existe para controle automático de processos, né? Então, eu usei a biblioteca scikit-learn, né, e vou usar o Jupyter Notebook para essa demonstração, né? Então, eu vou lá no terminal, vou na minha pasta onde estão meus arquivos, vou ativar o meu ambiente e vou chamar o Jupyter. Pronto, chamei o Jupyter, né? Então, eu tenho aqui nos meus arquivos, se eu ordenar por data, controle de nível RNA, está aqui. Então, a ideia é, a gente tem um tanque
entra uma corrente de líquido, na saída eu tenho uma válvula e eu vou manipular a abertura da válvula para manter um nível em determinado set point. Aqui eu já vou fazer a simulação com operação em regime servo, ou seja, de tempos em tempos o set point vai variar para a gente poder observar o desempenho do controlador. Então, foi implementado um controlador PI. Esse controlador PI serviu como os dados serviram para treinar uma rede neural artificial, tá certo? Como eu estava com pouco tempo, os parâmetros da rede neural artificial são parâmetros bem largos. Eu estou usando uma topologia de rede bem exagerada para o problema, tá? Além disso, a gente pode observar no código que a gente tem perturbações de tempos em tempos na vazão de entrada, tá certo? Nessa seção aí que eu coloquei. E o set point, ele varia de 500 em 500 unidades de tempo, tá? Para a gente ter essa operação servo. Então, vou botar rodar, né? Rodei. E ele é um programa que não demora muito para rodar, porque ele é extremamente simples. A equação diferencial é bem simples, apesar de estar usando um método de solução numérico, mas ele não vai demorar muito tempo para rodar, né? E agora, como eu estou gravando, ele resolveu me contradizer, resolveu demorar mais um pouquinho, né? Por causa da questão de que eu estou usando tudo no nativo. Rodou, finalmente rodou. Então, aqui eu tenho a vazão de entrada predita e a vazão de entrada real, né? E eu tenho a comparação do controlador PI versus o controlador baseado em rede neural, portanto, não linear, né? Então, o set point é tracejado, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui, para a gente poder olhar, olha só. Então, a gente tem vários níveis aqui, né? A curva azul é do controlador PI, e a curva laranja é do controlador baseado em rede neural artificial. Aqui estão as ações definidas de abertura e fechamento da válvula no controlador baseado em rede neural, né? Então, esse aqui é um exemplo muito simples, é um exemplo clássico, já foi feito há coisa de 40 anos, né? 50 anos, 40 anos mais ou menos, né? Para substituir diretamente controladores feedback do tipo PPI ou PID diretamente por redes neurais, né? Isso aqui não é normalmente usado porque é muito mais fácil a gente usar um controlador proporcional, integral ou derivativo para esse tipo de problema tão simples, né? Então, foi só uma demonstração bem rápida das possibilidades que a gente tem de machine learning em controle de processos, né? Bom, eu vou deixar aberto aqui, vou voltar para a apresentação. Vamos falar de controle fuzzy. Controle fuzzy não é um tópico que está na moda hoje em dia, né? Ele já esteve na moda, deixou de estar na moda, né? Controle fuzzy é, na realidade, um campo de soft computing, né? E ele faz uso da lógica fuzzy que foi criada por Lotfi Zadeh em 1969, né? Diferentemente da lógica booleana, onde os conjuntos não permitem graus intermediários de pertinência, ou seja, um elemento ou pertence ou não pertence a um conjunto, né? A lógica fuzzy, a lógica de Zadeh, permite que exista um grau de pertinência intermediário na forma de um número real entre 0 e 1, né? Então, um elemento pode pertencer 50% ao conjunto e 50% ao outro conjunto. Isso é a ideia básica da lógica fuzzy. Essa lógica fuzzy vai nos permitir nós construirmos ferramentas de tomada de decisão a partir de regras de inferência, né? Isso a lógica booleana também permite, mas aqui a gente faz combinações de regras de forma que a gente pode tomar ações que são ações que são mais parecidas com ações que
seres humanos tomariam em algumas situações. Isso exige que a gente pegue as variáveis CRISP do mundo real, transforme elas para variáveis fuzzy, opere com elas em variáveis fuzzy e volte para o mundo real, desfusificando essa informação de forma a gente tomar uma atitude, uma ação com elas, né? Fazer algum procedimento com elas. A primeira aplicação de controle fuzzy da história foi em 1965, por Mandani, para controle de uma turbina, né? Bom, por que eu estou falando aqui de controle fuzzy? Por causa da minha experiência com controle fuzzy lá em 1999, eu fiz o desenvolvimento e implementação de controladores nebulosos em uma coluna piloto de destilação bacalhada, orientado pela professora Ana Maria Fratini Filetti, com orientação do professor João Alexandre Ferreira Pereira, né? Então, esse trabalho foi um trabalho prático, né, na Unicamp, envolvendo lógica fuzzy, apesar do nome controladores nebulosos, fuzzy também, se a gente for traduzir fuzzy é nebuloso, né? E eu não optei por usar o nome controlador fuzzy, usei o nome controlador nebuloso. Isso talvez eu talvez fosse melhor, né, para fins de marketing, se eu tivesse usado o controle fuzzy, né? Mas assim, a gente tinha uma coluna de destilação, essa coluna de destilação é uma coluna do laboratório da FEC Unicamp, e a gente implementou o controle de composição no topo para esse processo transiente, né? É um processo transiente, difícil de controlar porque é transiente, né? E aqui a gente tem uma comparação, por exemplo, entre os perfis de composição, que é a curva quase contínua das bolinhas, e as razões de refluxo, que estão no eixo da direita ali, razão de refluxo, para o experimento usando o controlador PID na forma velocidade e um controlador fuzzy do tipo PID, ou seja, assemelhado a um PID pelo número de regras que ele usa, existe uma classificação para isso. Então, o controle PID velocidade, ele está sendo mostrado ali naquela oscilação no final do tempo normalizado, enquanto que o controle fuzzy é aquela curva que está embaixo ali. Então, ele teve resultados bem melhores do ponto de vista de manter mais tempo a válvula de controle aberta, porque operar em razão de refluxos menores significa a gente operar com mais tempo a válvula aberta, isso minimiza o tempo diminui o tempo de operação, né? Então, isso foi uma aplicação real de controle fuzzy que eu fiz já há 26 anos, né? Bom, vamos adiante. Vamos falar do Reinforcement Learning. Aqui eu deixei errado ali já, por gosto, né, que o ChatGPT, quando eu pedi pelo prompt o tipo de figura que eu queria, ele já escreveu learning errado, eu deixei, né? Então, o RL, que é o Reinforcement Learning, é uma técnica onde um agente interage com o ambiente, e a partir dessa interação, a gente vai avaliar o resultado dessa interação e vai gerar uma recompensa para esse agente. Ela é muito parecida com o que se faz, por exemplo, um treinamento com cães, né? Quando se está treinando um cão, nós premiamos o cão, damos uma recompensa para o cão quando ele faz aquilo que a gente quer, ou quando ele se aproxima daquilo que a gente quer fazer. Então, a técnica de Reinforcement Learning implica necessariamente que um agente vai interagir com o ambiente. Então, levando isso para o mundo da engenharia, se eu quisesse controlar, por exemplo, determinado sistema, eu teria que ter um controlador baseado em Reinforcement Learning que faria uma interação de grande porte, né, com o sistema para testar as combinações necessárias e suficientes para que ele pudesse aprender, entre aspas, a partir do reforço, como controlar esse sistema. A figura da recompensa existe para que a gente possa saber quais são as ações do agente que foram boas e que levaram para o que se queria, e quais aquelas que não vão ser recompensadas porque não foram tão boas assim, né? Então, eu vou falar a demonstração 3 aqui, é um programa em Python que eu fiz usando as bibliotecas Gymnasium, que é uma biblioteca de criação de ambientes, né, para simulação, e a biblioteca Stable Baselines, que é a biblioteca que tem o Reinforcement Learning do tipo PPO. PPO é um tipo de Reinforcement Learning específico para sistemas contínuos, né? E aí, eu não vou entrar no mérito, né? Mas eu vou continuar com o mesmo sistema que eu trabalhei anteriormente com a rede neural artificial, só que agora usando o PPO. Então, é o controle de nível do tanque. Deixa eu voltar aqui para o Jupyter Notebook.
vou pegar o exemplo do PPO aqui, né? Então, o exemplo do PPO está aqui, né? Então, esse problema, ele é um problema idêntico ao anterior, né? Vou rodar, né? Agora, matematicamente, é um sistema mais... O sistema de problema é o mesmo, né? Mas a solução é mais pesada, né? Então, eu vou ter muitas interações. Isso aqui, esse código, ele leva 1 minuto e 20 para rodar, né? E o que vai acontecer, né? O que a gente espera que aconteça? Que o sistema baseado no algoritmo de reinforcement learning do tipo PPO seja capaz de ter um desempenho parecido com aquele que a gente viu da rede neural artificial, né? Então, estão ocorrendo milhares de simulações de comportamento do nível de líquido no tanque, e o controlador está interagindo com esse sistema para fins de, quando alcança o set point naquela operação servo lá, ser recompensado e reforçar as ações que levam a esse tipo de resposta, né? Então, pode ver que ele é bem mais demorado do que o outro, né? Para esse tipo de sistema tão simples de controle de nível, claro que a gente não usaria um sistema baseado em reinforcement learning, mas é um exemplo didático para mostrar das possibilidades, né? Que a gente tem do uso do reinforcement learning. O reinforcement learning ficou famoso inicialmente em implementações discretas, né? Acabou, né? Então, aqui eu tenho uma implementação que é um sistema, para um sistema contínuo, por isso que eu tive que usar o PPO, né? Então, deixa eu ampliar aqui, o que nós temos? Nós temos a curva azul, que é o controle PI, e a curva laranja, que é o sistema baseado em reinforcement learning, né? Então, pode ver que a resposta não foi uma resposta, eu tenho um pequeno offset aqui, muito pequeno, né? Por exemplo, aqui quando o set point é 1, aqui a curva laranja não chegou a 1, aqui quando o set point é 1,5, a curva não chegou, a curva laranja não chegou no 1,5, né? E assim por diante, porque eu precisei reduzir o número de interações para poder fazer o treinamento num tempo cabível, né? Então, se a gente considerar duas métricas aqui de comparação, tá? O erro quadrático médio do controlador PI foi 7 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 7 vezes 10 a menos 4, enquanto que o PPO, o RL por PPO foi 1, 2, 3, 4, 16 vezes 10 a menos 4, ou seja, foi algo de 2 vezes maior do que o proporcional integral. Mas são erros quadráticos médios pequenos, né, se a gente for parar para pensar, né? Então, esse aqui é um exemplo de implementação que a gente pode fazer de reinforcement learning, tá? E eu vou dar um outro exemplo, né? Vou voltar aqui para a apresentação. Nós, no LACOP, junto com o Douglas Alves Goulart, que era estudante de engenharia química na época, fizemos um trabalho intitulado Controle Autônomo de pH por Reinforcement Learning para a indústria, para o efluente da indústria de eletrodeposição, né? Então, a ideia foi fazer um simulador de neutralização de efluentes de eletrodeposição e interagir esse ambiente com um reinforcement learning, desenvolvendo um controle autônomo de pH para essa situação, né? Esse trabalho foi publicado na revista Computers and Chemical Engineering de setembro de 2020, né? Bom, além disso, a gente tem trabalhado num outro sistema, que é um sistema de controle MIMO em processos químicos, usando Deep Reinforcement Learning. Esse trabalho é um trabalho mais recente, tá? Que a gente continuou agora, o Douglas é estudante de doutorado da FEC Unicamp, né? E com o auxílio do professor Flávio Vasconcelos da Silva, que permitiu que eu trabalhasse de orientador lá, a gente está fazendo esse tipo de desenvolvimento, continuando o desenvolvimento com o Reinforcement Learning, lá na FEC Unicamp, né?
Bom, vamos falar um pouco a respeito, rapidamente, do treinamento não supervisionado, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. O treinamento supervisionado, eu precisava ter os rótulos, ou seja, eu precisava ter os labels de cada coluna da minha planilha do dataset. E se eu tivesse dados que não fossem rotulados, que não tivessem sido, a priori, as suas características existissem, a gente pudesse, a partir dessas características e fazendo uma análise, identificar quais seriam os dados, mas esses dados estão todos misturados. Então, a gente poderia ter dados que a gente poderia associar, por exemplo, como exemplo aqui da imagem, a círculos, triângulos e quadrados, mas os dados estão todos misturados. E um agente inteligente, ou um agente que usasse algum procedimento matemático, pudesse usar alguma lógica para separar em agrupamentos esses dados, né? Isso que faz o treinamento não supervisionado, né? Então, para deixar isso mais claro, né, eu vou pular a etapa de demonstração, porque o vídeo já está ficando muito longo, mas a gente pode usar isso muito em mineração de dados, e para mineração de dados, eu recomendo o uso do Orange Data Mining, tá? Que é uma aplicação que existe para Windows e Linux, né? Que ela permite uma maneira muito fácil, muito simples, da gente implementar essas análises de dados. Eu vou mostrar aqui o Orange Data Mining, né? Eu vou abrir um navegador, Ctrl+Alt+Tab, deixa eu trocar aqui, eu vou fechar o terminal, vou abrir outro terminal, né? Vou com a minha pasta que tem meus aplicativos, vou chamar meu ambiente e vou chamar o Orange Data Mining aqui, tá? Tá aqui o Orange, né? Então, esse é o Orange, né? O Orange, ele é um ambiente que permite a gente fazer uma interação a partir de navegação. Eu vou pegar um dataset aqui qualquer, né? Deixa eu pegar um dataset da internet. Ele tem muitos exemplos de datasets. Eu vou pegar um dataset que eu gosto muito, que é o dataset vinhos, né? Então, como é que é a estrutura desse dataset? Eu vou olhar aqui, vocês podem ver que eu peguei aqui, ó, deixa eu apagar eu vim aqui na paleta, simplesmente peguei table, data table, trouxe para cá, e aqui eu vou ver a estrutura dos dados, né? Então, esse dataset, ele qualificou, foi um trabalho de um pesquisador português, né? Que deu notas para os vinhos e correlacionou com algumas, fez simultaneamente algumas análises de acidez fixa, acidez volátil, ácido cítrico, açúcar residual, cloretos, dióxido de enxofre livre, dióxido de enxofre total, densidade, pH, sulfatos e teor alcoólico, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui em Visualization e pegar Visualize e pegar um Scatter-plot, eu posso fazer gráficos, tipo esse aqui, que é uma técnica convencional, estatística, né? Então, vamos imaginar que no eixo do X eu tenho álcool, no eixo dos Y eu estou com volatilidade, com acidez volátil, né? E a cor das bolinhas é a qualidade, né? Então, a qualidade, a cor amarela são os vinhos de maior qualidade. Então, a gente pode olhar, assim, claramente que existe uma mistura aqui entre os dados, né? Os vinhos que foram nomeados com qualidade pior, eles estão com a cor azul. E os melhores vinhos estão com a cor amarela. Claramente, a gente observa que a variável teor alcoólico é uma variável importante. Então, a observação visual e a minha rede neural natural já permite eu fazer esse tipo de análise, né? Mas eu posso usar uma ferramenta que vá me dizer isso, né? Então, a gente tem aqui modelos de treinamento de aprendizado não supervisionado, desculpa, né? Que permitem, por exemplo, como o TSNI, que vão permitir a gente determinar quais são os agrupamentos desses dados, né? TSNI é um algoritmo que permite uma redução dimensional. A gente tem também PCA, por exemplo, análise de componentes principais, né? Tá aqui a PCA, ó, PCA, ó. Então, eu vou botar uma PCA aqui, né? Que é uma técnica de estatística multivariável, né? Então, ele não rodou ainda porque ele está ainda rodando o TSNI aqui, ele não convergiu ainda, né? Está ali, agora ele está com 55%, calculando 57%,
né? TESNI é um algoritmo que foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores do Google, né? Inclusive tem um vídeo muito interessante, se colocar TESNI Google no YouTube, vai aparecer a explicação das aplicações do TESNI. A gente pode usar TESNI, né, para redução dimensional. Então, o exemplo lá é a redução de 200 variáveis, 200 dimensões para 3 dimensões, né, permitindo a visualização dos dados, né. Então, está quase encerrando o TESNI, né, e 97% foi. Agora ele calculou o PCA. Então, observe, na análise PCA a gente aprende que isso aqui é o percentual da variância explicada. Então, observem que quando eu uso das minhas totais de 11 variáveis, 10 variáveis, se eu usar só 5 variáveis, eu já consigo explicar 75% da variância, né? Então, o Orange Data Mining é isso, né? Quando a gente entra aqui, por exemplo, no TESNI, o resultado TESNI, o que a gente observa, né? A gente observa que a gente tem claramente, né, um grupo de vinhos melhores, que são as cores amarela e verde. A cor é a acidez volátil, né? Deixa eu trocar aqui, vou trocar por qualidade. Então, observem que a gente pode ter vários qualidades de vinhos bons em várias situações, mas se eu pegar e comparar com o teor alcoólico, né, observe que claramente existe uma distinção, né? Eu tenho vinhos de baixo teor alcoólico, que são vinhos que estão com teor de 8 a 9, por exemplo, e quando eu observo a qualidade, é a região que não tem muitos dos vinhos de mais qualidade. Então, eu consigo agrupar em 2 grupos, né, usando o TESNI, né. Então, isso aqui é uma ferramenta absurda, né, porque permite eu fazer uma aplicação, isso aqui está rodando Python por trás, sem eu precisar programar, né, só com essa interface visual de usuário, né. Uma programação visual muito fácil de ser feita, né. Então, o Orange Data Mining é uma ferramenta muito, muito útil, né. Deixa eu voltar para a apresentação, já estou me encerrando, já estou indo para o encerramento, né. A gente usou essa mineração de dados no trabalho de mestrado do engenheiro Victor Rodrigues Botelho, intitulado Detecção de Fraudes em Amostra de Leite através de Espectroscopia Elétrica de Impedância. Foi um trabalho orientado pelo professor Walter Augusto Riz, que me deu a oportunidade de ser co-orientador, né? Foi desenvolvido dentro do programa de pós-graduação em Engenharia Química da Escola de Química e Alimentos da FURG, né? Então, a ideia era, a partir das análises de espectroscopia elétrica de impedância, fazer a detecção de fraudes usando técnicas de aprendizado não supervisionado, né, para determinar quais as amostras seriam fraudadas ou não. Esse trabalho foi um trabalho desenvolvido durante a pandemia, né? Então, a gente teve que correr muito atrás dos datasets para conseguir fazer esse tipo de trabalho, né? Bom, resumindo e encerrando, a inteligência artificial é muito mais do que só o ChatGPT, já ficou claro isso, né? A gente tem muitas e muitas e muitas aplicações possíveis de inteligência artificial, que não são só os LLMs, né? E o próprio conjunto de LLMs como um todo, mesmo no seu somatório, né? Ele, na sua totalidade, ele ainda é muito menor do que a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela já é usada em engenharia química há um tempo bastante grande, né? As primeiras aplicações de inteligência artificial em engenharia química que se tem notícia no mundo acadêmico são dos anos 80, 1983, um trabalho, por exemplo, do professor David Hermann-Blau, aplicação de redes neurais em engenharia química, né? E a quantidade de aplicações da inteligência artificial em engenharia química, ela é inumerável, né? Ela, na minha opinião, ela é praticamente infinita, né? Dentro do conceito do que a gente teria como infinito dentro da aplicabilidade no campo, né? Para encerrar, eu quero agradecer ao DAEQ, da FURG, né, ao diretor acadêmico,
o diretório acadêmico me deu a oportunidade de fazer a palestra lá presencialmente, eu resolvi colaborar gravando esse vídeo para quem não teve a chance de assistir até aqui. Quero agradecer também a algumas pessoas, a gente não faz nada sozinho, né? Quero agradecer a professora Ana Fratini Filetti, que me deu a oportunidade de trabalhar com lógica fuzzy lá entre os anos de 1997 até o ano de 2001. Quero agradecer ao professor Jorge Alberto Vieira Costa, que me acolheu no laboratório de engenharia bioquímica, dentro do programa de engenharia e ciência de alimentos, e permitiu que eu pudesse realizar meu trabalho e completar meu doutoramento, né? Quero agradecer ao professor Walter Augusto Ruiz, que me deu a oportunidade de orientar o engenheiro Vitor Botelho na sua dissertação de mestrado. Quero agradecer ao professor Luiz Antônio de Almeida Pinto, que ele permitiu que a gente completasse o trabalho de pesquisa do Victor agora com soluções de inteligência artificial aplicadas à área de secagem, né, dentro do programa de pós-graduação em Engenharia de Ciências de Alimentos, e eu sou orientador do Victor. Quero agradecer ao Victor Botelho por todo o esforço no desenvolvimento dessas soluções, especificamente a questão do trabalho de detecção de fraude em leite no mestrado e agora o trabalho envolvendo inteligência artificial no doutoramento dele. E quero agradecer o engenheiro Douglas Alves Goulart por me dar a oportunidade de orientá-lo no desenvolvimento do trabalho de doutoramento dele usando Reinforcement Learning. Então, era isso que eu tinha. Aqui estão meus dados de contato, né? E eu me coloco à disposição, quem tiver algum interesse, por favor, me contacte pelo e-mail renatodutrapereira@gmail.com, pode me adicionar no LinkedIn lá, né? E era isso por hoje, agradeço muito a oportunidade.